Olá, meu nome é Antônio Augusto e hoje eu venho falar de um conhecimento que é pouco anunciado, pouco falado, que poucas pessoas entendem. Porque temos tantas coisas boas, mas as más prosperam, porque a gente não fica sabendo do conhecimento das más, queremos saber só do conhecimento das coisas boas. Por que devemos saber do conhecimento das coisas más se nós não queremos viver as coisas más? Para que nós não caia em laços e armadilhas das coisas más. As coisas más não vai vir como uma coisa assim, tipo, eu sou mal, estou indo na sua direção. Ela vai vir de uma forma sutil e às vezes as coisas más estão na sua vida e você não tem a capacidade de notar aquilo que é mal, aquilo que é bom, porque você está com uma mentalidade aonde tudo é bom. Você não sabendo que existem coisas más, você automaticamente vai evitar aquilo que é mal e vai trazer para dentro de si aquilo que é bom. Vou falar num conhecimento aqui muito chato de ser falado. Como neutralizar pessoas tóxicas sem ao menos falar uma só palavra. Esse estudo vai ser longo. Para você assistir, você tem que dar bastante tempo para ouvir e prestar atenção no que está sendo falado, para fazer até anotações. Então, se você não estiver com tempo agora, assista a outro momento. Vou tentar abreviar o mais rápido possível para que esse vídeo não fique chato e longo, apesar de ser um assunto muito importante. Então, há 3 modelos de pessoas. Então, vai falar sobre a maldade silenciosa. A maldade silenciosa, ela não é vista, ela é sutil, ela é sorrateira, embora a gente não percebe que é uma maldade silenciosa. Então, como eu fui perceber? Através do conhecimento, através de livros, através da busca e também por conta de que eu estou buscando uma vida de mais paz. E a hora que eu fui vendo o que foi tirando minha paz era coisa sutil, a qual eu não tinha noção de que essas coisas faziam más para mim. Pessoas más que eu não sabia que faziam mais para mim. Então vamos lá. Então, o que acontece que a nossa felicidade é tanto abolida? Porque há manipulações, a inversão de culpas, a qual nós aceitamos. Aí você fala, eu sou imune a isso não acontece comigo. Mas lá no seu subconsciente, ainda você não está limpo disso. E você perceber, quando você tiver uma mudança brusca em sua vida sobre essas questões, inversão de culpa, manipulação, quando você se impor a essas situações, você vai ver a pessoa se revoltando contra você e você vai ver que você ainda era sucumbindo por ela. A partir do momento que a pessoa se volta contra você, é o momento que você atingiu o ninho dela de fraqueza, da maldade que ela vinha praticando com você de uma forma silenciosa, e ela percebeu que você está liberto. E às vezes não é uma coisa, como posso dizer, ruim da pessoa. Às vezes é um modelo de defesa dela para conseguir sobressair sobre os negócios, ter um apoio sobre você, ter um apoio sobre suas emoções. Então, às vezes, é um apoio emocional que você era e que você deixou de ser. E que a pessoa vai ter que lidar com as suas próprias emoções, com as suas próprias frustrações, sem despejar em alguém. Então, ocorre a manipulação, a projeção emocional. Às vezes, você está lá numa situação bem, que você está confortável lá na sua, e quando você percebe, quando entra às vezes um pai bêbado na casa, às vezes aquela mãe que só empurra você para baixo, às vezes aquele tio que fala mal de você, ou aquela tia, ela vai jogar uma projeção emocional que está na vida dela, que a vida dela não está bem, em você. Aí cabe você não aceitar. A partir do momento que você não recebe, você não é refém. A partir do momento que você recebe e tenta justificar as emoções dela, que é dela, você ainda é uma presa fácil. Então, muitas pessoas vão se libertar, mas tem muitas pessoas presas. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Culpa de inversão. Às vezes a culpa é totalmente da outra pessoa. A pessoa vai trazer uma história lá de 1990 para falar que você errou naquele dia, naquela situação. Lembra daquela situação? Sendo que o passado é passado e já ficou para trás. Mas as pessoas sempre vão lembrar do seu passado, buscando prejudicar o seu presente, tirando a culpa dela e fazendo que a culpa entre você através de outra coisa. Então,
transferindo a culpa para você. Vamos lá, vou falar de 3 fatores aqui muito importantes, aonde você pode reconhecer se a pessoa se apoia no seu estado emocional, e se esse apoio faz bem ou ruim. Apoio bom gera conexões boas, apoio ruim gera conexões ruins. Então tem que saber se a conexão que você está tendo com outras pessoas é uma conexão boa, que vai prosperar a sua vida, que vai trazer felicidade, saúde e bem-estar, ou se é uma conexão ruim que vai levar a sua vida para baixo, sua autoestima, sua autoimagem para baixo. Então você pode anotar. Você não sente que foi atacado, mas precisa explicar. Essa é uma pessoa que você tem que perceber isso. Isso é muito sensível. É muito difícil de ser notado se você foi atacado ou não. Quando você começa a se explicar demais, quer dizer que você está sendo atacado. Quando a pessoa fala alguma coisa e você se explica demais, você está sendo atacado. Embora você não perceba, mas é uma fraqueza interna que há em você, que você precisa mudar para melhorar. Então é uma coisa que você precisa melhorar. Então quando você se explica demais é uma coisa ruim. Você precisa ter autoconfiança em si próprio. A partir do momento que você para de se explicar, você ganha uma paz tremenda. Quando eu parei de me explicar, eu ganhei uma paz tremenda. As pessoas falavam, por quê? Porque você dá a resposta, quanto você está ganhando fazendo isso? Estou ganhando o suficiente. Porque você anda correndo tanto? Porque eu gosto. Eu gosto, para mim faz bem. Tem pessoas que não gostam, mas para mim faz bem. Você dá uma resposta curta e neutra. E isso faz que não tenha espaço para você atacar. Você fala, porque... agora porque você está ganhando muito dinheiro? Eu estou ganhando tanto. Aí a pessoa vai nivelar o quanto que ela pode atacar. Se você está ganhando bem, se você está ganhando mal, ela vai saber aonde pode atacar quando você fala os seus resultados. Se você falar o seu resultado e o seu resultado for extraordinário, a pessoa simplesmente vai sentir inveja de você. Se o seu resultado ainda não for tão bom, a pessoa vai fazer de tudo para derrubar você. Então, seja cauteloso ao falar da sua vida. Fale ela de uma forma neutra e básica, sem dar muitos detalhes. Então, quando você se explica, é um péssimo sinal. Pare de se explicar. Por mais que você queira falar que você está num projeto, num negócio muito legal, você tem que ser neutro. E as pessoas corretas vai atrair com o seu objetivo. Não precisa insistir em nada, somente por estabilidade. Você regula o seu estado emocional com a prioridade. Então, às vezes, tem aquela situação, a pessoa só precisa de tirar sua estabilidade. Então, a pessoa percebe que você é instável emocionalmente, que você chora, que você esperneia, que você fica ruim, que você vai pro bar e que você faz coisas erradas quando está instável emocionalmente. A pessoa vai utilizar dessa fragilidade emocional, vai só desestabilizar para que você mesmo se derrube. Então você percebe que tudo que está aqui tem tudo a ver com a gente. Quando a gente está fiel na nossa essência do que nós somos, a gente não tem perigo de cair nessas armadilhas, como eu falei no começo do vídeo. Isso são armadilhas que a gente pode estar caindo no nosso dia a dia. E a sua atenção deixa de estar na própria vida e passa a estar em manutenção e cuidado dos outros. Então, a nossa vida deixa de estar ao nosso cuidado, então ela desestabiliza você, você vai buscar apoio emocional nela e você vai perder a atenção na sua própria vida e vai dar mais atenção à vida do outro. E aí você já perdeu totalmente a autonomia da sua vida. Continuando, e o terceiro tipo, ele opera num nível mais sutil. Ele não precisa de contradizer, ele simplesmente se molda com a precisão suficiente para que reconheça nele e para que a empatia, uma leitura estratégica. Então ele tem uma empatia e uma leitura estratégica de você. Então ele tem aquela empatia suficiente para que você
Fique emocionalmente ligado, aonde você não vai saber aonde começa a sua emoção e aonde começa a emoção dele. Vira uma coisa só. Sabemos que nós somos seres individuais. Então, para você ser feliz, você vai depender daquela pessoa, ter a aprovação daquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa está moldada com você. Então, você não sabe qual emoção é sua ou verdadeira. E isso vai inalando a energia. Esse foi a primeira etapa do vídeo. Eu vou dar continuidade à segunda para não se estender muito, mas já foi muito da hora essas primeiras informações que foi passada aqui. Então há 3 etapas. Primeira etapa, aonde você se explica. Segunda etapa, aonde tira a sua estabilidade e você não vê isso como... E o que acontece quando a gente entra nessa situação? A outra é onde a gente tira estabilidade, e a outra é onde a pessoa se molda a sua emoção. Você percebe que a gente não vê isso como abuso, mas isso é um abuso de privacidade. A pessoa invade a nossa privacidade sem o nosso consentimento. É a mesma coisa de eu ter uma casa aqui e a casa tem muros. E é a mesma coisa da pessoa pular o muro. A mesma coisa da pessoa pular o muro. O que é que a pessoa invadiu? Ela invadiu a nossa privacidade do patrimônio dentro do meu espaço. Então, isso é a mesma coisa emocionalmente, só que as coisas emocionalmente, elas não são visíveis, elas são muito sutis, e por isso que existe muito mal na vida. O mal nem sempre vem com uma pedra, um tijolo, uma madeira ou um revólver, mas ele vem em formas de manipulações sutis, a quais nós não percebemos que nossa vida está entrando em contradição com nossos princípios e valores. Então, os poderosos, os fortes, nem sempre eles vão usar a força para conduzir. Às vezes ele pode usar a mídia, às vezes ele pode usar a internet para mudar seus pensamentos. Não necessariamente ele vai oprimir você. E essa é a forma mais sutil de mudar os pensamentos dos homens. Meu nome é Antônio Augusto e essa foi a primeira etapa. A segunda etapa vai ser como a gente percebe esses feelings invisível que a gente não vê. Você pode falar, eu sou bom, eu percebo tudo, eu noto tudo, mas como você vai se comportar nesse meio que você se sobressaia? Saber, a gente sabe, mas como a gente vai se tornar melhor mesmo sabendo dessas coisas? Aí tá a questão. Às vezes você fala, eu sei, a pessoa que manipula, mas às vezes você sai sempre como errado. Como sair dessa situação sem ser errado? Como neutralizar essas pessoas sem você não sair como vilão? Aí tá o fator chave, porque às vezes você pode fazer tudo certinho, mas no final você vai sair como vilão. Eu vou ensinar como você neutralizar essa toxicidade e não sair como um vilão e deixar que a pessoa mesmo se autodestrua, mas precisa usar a cachola e a inteligência ao seu favor. Meu nome é Antônio Augusto, espero que tenham gostado do vídeo. Fique aqui, se inscreva no canal e curta para mais dicas. Essa é a primeira etapa, vai ter a etapa 2.